Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, Deus abençoe a sua segunda-feira, 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 11 de agosto, é dia de Santa Clara. Santa Clara, rogai por nós. Filhos e filhas, estamos vivendo essa semana, a Semana da Família. Começamos domingo e vamos até o próximo sábado. Portanto, em homenagem à Semana da Família, a cada dia uma bênção especial para a família. Portanto, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje, bênção para a vida financeira da família. Vamos pedir a Deus que abençoe a vida financeira, a vida profissional, o trabalho em nossas famílias. Hoje eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o povo da cidade de Itapaci, em Goiás. Deus abençoe vocês aí de Itapaci, que estão recebendo a bênção do dia, a bênção da noite, estão compartilhando. Que alegria! Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, mais uma semana começando, uma semana muito especial, Semana da Família. Todos os anos, entre o segundo e o terceiro domingo de agosto, a igreja nos convida a celebrar a família. Por isso, eu te convido nesta semana a rezarmos especialmente pelas nossas famílias. A cada dia, uma bênção que o Padre vai invocar, que será voltada para a família, para uma dimensão da família, para um aspecto da vida de família. Vamos começar hoje, então, rezando pela vida financeira da família, para que haja prosperidade, para que não falte o trabalho, para que tenhamos o pão de cada dia. Com certeza esta é uma bênção muito importante. O Evangelho de hoje, final do capítulo 17 de São Mateus, traz dois assuntos, podemos dizer. Jesus que novamente anuncia a sua morte aos discípulos, e o segundo assunto, Jesus que paga o tributo ao templo. E sobre esse assunto podemos dizer que Jesus aqui realizou um ato de liberalidade e, ao mesmo tempo, um ato de profunda humildade. Ele que é o Filho de Deus, ele que é o Rei dos Reis, ele que foi constituído por Deus Pai como o Senhor de todas as coisas. Ele que é o dono de tudo, na verdade, de tudo que existe, que não precisaria pagar taxa ou imposto de nada. Diz o texto do Evangelho que, para não escandalizar esta gente, Jesus mandou Pedro pescar e o primeiro peixe que ele pegasse, ele abriria e encontraria uma moeda com valor suficiente para pagar o imposto para ele e também para Pedro. Veja, mesmo não sendo obrigado, Jesus quis aqui, de certa forma, o quê? Dar o exemplo. E às vezes, na nossa vida, diante de algumas circunstâncias, mesmo a gente não tendo uma obrigação, mesmo a gente não tendo um dever de fazer isso ou aquilo, mas para dar o exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, ou mesmo para não escandalizar, então a gente faz o que não precisaria fazer. Ou ao contrário, deixamos de fazer algo
que poderíamos ter o direito de fazer. E fazemos isso para não escandalizar. Olha, na vida em família devemos também ter esse cuidado. Pais, mães, devem ter o cuidado de não escandalizar os filhos. Pode ser que uma coisa não seja errada, legalmente falando, mas além disso, nós precisamos pensar, ok, mas será que se eu fizer isso, será que eu não vou estar dando mau exemplo? Será que falando tal coisa, eu não vou estar escandalizando a minha família? Por isso, peça sempre a Deus o discernimento. Senhor, ajuda-me a conduzir meus passos, minhas palavras, minhas ações, de uma forma que eu não seja motivo de escândalo para os meus filhos, para a minha família, para os meus pais. E refletindo agora sobre a primeira parte do Evangelho. Jesus disse aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. É a segunda vez que Jesus anuncia a própria morte aos discípulos. E qual é a reação dos discípulos? Uma profunda tristeza. É isso que o Evangelho nos diz. Os discípulos ficaram tristes. Veja, Jesus falou de sua morte, que os homens o matariam, mas Jesus falou também o quê? Você prestou atenção? Sim ou não? Jesus falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ora, e mesmo assim os discípulos ficaram profundamente entristecidos. É como se, com a notícia da morte, que claro, traz a tristeza, é como se eles ficassem cegos, surdos, para a notícia da ressurreição. Você percebeu? Tem duas notícias. A primeira é triste, a morte, mas a segunda é uma boa notícia, a ressurreição. Mas os discípulos pararam no quê? Na morte, na tristeza. Filhos e filhas, quantas vezes também é assim na nossa vida? Somos tão impactados por uma tristeza, por uma dor na alma, por algum fato que aconteceu, que mesmo tendo outros motivos, outras notícias para a gente se alegrar, a gente não consegue. Parece que a gente fica paralisado naquela tristeza, naquela dor. É como se a tristeza tomasse conta de toda a nossa alma. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, a gente vai ver que há momentos de desolação e há momentos de consolação. Momentos de tristeza, mas também momentos de alegria. E quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a gente encontra também essa dinâmica, essas fases, vamos dizer assim. Passamos por momentos de desolação, de aridez, até mesmo de uma tristeza, de um abatimento. E dali, algum tempo, experimentamos momentos de consolação, de alegria, de paz interior, de júbilo espiritual. É assim ou não é? Acontece assim com a gente também. Na vida cristã nós vamos ter esses altos e baixos. Por isso não se assuste não, é assim mesmo. Às vezes vivemos a fase de sentir Deus tão próximo da gente e às vezes passamos pela fase do silêncio de Deus, do escondimento de Deus. Por isso hoje eu quero dizer para você, eu não sei por qual momento você está passando, mas creia, Deus está contigo. Deus não te abandona não, viu? Deus não abandona você. Às vezes Ele até permite que você passe pela experiência da desolação, mas mesmo ali, Ele está contigo. Ele está carregando a cruz junto com você. Ele está cuidando de ti, Ele está te amando. Ele está te sustentando. E algum propósito há de haver também nesta situação. Pois todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, mesmo dos males. Deus é capaz de tirar um bem. Portanto, coragem, perseverança no Senhor. O melhor ainda está por vir. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Estamos na Semana da Família e hoje, Senhor, queremos rezar pedindo pela vida financeira desta família, deste filho, desta filha que reza comigo. Abençoai, Senhor, o trabalho.
Fazei prosperar a vida profissional. Abençoai, Senhor, os esforços desta pessoa, que ela possa colher abundantemente os frutos do seu trabalho no dia a dia. Abençoai, Senhor, a vida econômica, as finanças desta família. Que não lhes falte a vossa providência, que eles possam ter o suficiente para as necessidades do dia a dia, para o pão de cada dia, que não falte o alimento na mesa, os recursos necessários para a moradia, para o vestuário, para a saúde e para o bem-estar desta família. Afastai deste lar e desta família toda a perturbação, todo o espírito de destruição da vida financeira neste lar. E que por intercessão de São José Trabalhador, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a vida financeira da sua família, esta bênção de Deus, bênção de providência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vou ficando por aqui, deixando para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe. Para você que está fazendo junto com o Padre a novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós, não se esqueça de fazer a oração hoje, do 5º dia da novena. Assista depois a metáfora do dia, está muito bonita. Reze comigo a bênção da noite. Amanhã estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.